nós gostaríamos de passar para vocês algo que mostra, dá uma ideia do que é a fé em Deus. A fé em Deus não é como a fé num clube, jogador, não é como a fé que a gente move nas coisas desse mundo. Fé na loteria, na sorte, não. A fé é você ter coragem de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Amém, pessoal? Entende? A fé não é você não sente a fé. A fé não é um sentimento. Da mesma forma como o amor não é um sentimento. O amor é infinitamente maior do que sentimento, um mero sentimento. A fé é uma ação, é uma atitude que é movida pelo Espírito de Deus. Deus é quem nos dá a fé. A fé vem de Deus. A fé inteligente, a fé bíblica, porque Ele dá força, dá coragem para você fazer o que tem que fazer. Para você obedecer a palavra dele. Ele te dá a fé para você obedecer. Quando você obedece, você está mostrando a sua fé. Não tem nada de sentimento. Então, você vai ver nessa matéria que nós vamos passar agora, a fé autêntica, a fé que agrada a Deus. A fé que ultrapassa o entendimento. A fé que faz Deus vir ao nosso encontro. Jesus fala que tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz que a fé foi dada ou é dada para os pobres. E você vai ver nessa matéria algo extremamente glorioso que mostra o retrato da igreja primitiva, da época de Jesus. Por favor, se já estamos prontos, apaga as luzes e pode rodar o texto, por favor. Me amarraram no pé de uma cama e me deixaram por vários dias trancada e sem comer. E eu fazia as minhas necessidades na roupa. Eles me deixaram ali para morrer. Tudo porque disse que não largaria Jesus. Pouco se fala, ou nada se conhece. Toda vez que eu ia à igreja, eu via que alguém me seguia. E um dia, vieram por trás de mim e me bateram na cabeça com uma barra de ferro. E o sangue começou a escorrer. E eu caí sem entender o que estava acontecendo. E se assumir a sua fé em Cristo custasse a sua vida? Fiquei 7 dias seguidos, sendo violentada e torturada por 3 homens, que meu próprio pai pagou para me dar uma lição. Isso acontece hoje. Retratos do cristianismo da igreja primitiva se desdobrando em pleno século XXI. Um dia, acabaram descobrindo que eu havia me tornado cristã. E nesse dia me bateram muito. Eu pensei que ia morrer. Então meu pai pegou um tijolo e, muito irado, ele jogou na minha cabeça. E eu desmaiei. A mesma qualidade de fé dos heróis celebrados pela Bíblia pode ser vista em cada uma dessas pessoas.
Em meio às vastas e belas paisagens da África, há histórias que permanecem escondidas nas sombras do continente. Cristãos são atacados em 28 dos 54 países africanos, sofrendo as mais diversas formas de violência, como espancamentos, sequestros e até prisões e estupros. Em média, 13 cristãos são mortos todos os dias. Quase 400 por mês. Um povo de uma alegria contagiante. Uma frase cantada no mais íntimo. Essa alegria, não imagino que essas pessoas passaram e ainda passam por causa da fé. Senegal. Um país magnífico, onde a tradição se mistura com a modernidade. Com cerca de 17 milhões de habitantes, é conhecido como o país da Terangá. O termo da língua Wolof, que significa hospitalidade e calor humano, é vivenciado em cada sorriso, em cada saudação. O Senegal é um país laico, que permite o livre culto e defende a coexistência pacífica entre as várias religiões no país. Porém, as raízes da tradição religiosa e seu radicalismo levam a graves perseguições os que se entregam ao Senhor Jesus. Perseguição que normalmente vem da própria família do convertido. Apenas 4% da população é cristã. Mais de 95% dos senegaleses se declaram muçulmanos. Porém, como em outros países africanos, o Islã se mesclou aos costumes locais, levando ao lugar dos feiticeiros os chamados marabus, líderes religiosos locais altamente respeitados, que fazem rituais espirituais e são vistos como homens santos, guias de famílias inteiras. Devotas dessas práticas, algumas famílias religiosas extremistas não aceitam a conversão de seus familiares ao cristianismo e reagem de forma inimaginável. Pela lei da religião, a família tem o direito de punir o convertido, no quase sempre inútil esforço de afastá-lo de Jesus. Autoridades do país trabalham no combate dessa intolerância religiosa. Porém, o sofrimento passado não tira o sorriso sincero do rosto desses heróis da fé. A alegria genuína que apresentam tem nome: Espírito Santo. Nesta série documental, você vai saber um pouco do que os nossos irmãos na fé passam por causa do nome de Jesus. Relatos nunca antes ouvidos. Conhecerá também o crescimento do Evangelho neste país. A igreja forte e destemida. Eu vou orar agora para você tomar. A união dos cristãos nos momentos difíceis.
fé de um povo não baseada em emoções ou entusiasmo, mas fundamentada em decisão e entrega, em convicção inabalável. Um convite para rever o seu conceito de cristianismo e de como lidar com as tribulações. Eu nasci em uma família muçulmana. Minha vida foi marcada por doenças. Eu tinha um problema de fortes dores na barriga. Era uma dor insuportável. Todas as vezes que eu ia no hospital para tentar saber o que eu tinha, me diziam que não encontravam nenhuma doença. Depois as dores passaram para todo o meu corpo. Quando eu tive meu terceiro filho, já não conseguia mais andar. E assim fui indo em vários lugares. Mas nada do que fazia dava certo. Até que me levaram a um bruxo, que é um marabô, para fazer um trabalho. Lá eles fizeram vários rituais em mim. Amarraram fitas no meu corpo, deram amuletos para me proteger, mas aquilo só foi piorando e eu continuava sofrendo. Era tanto sofrimento que cheguei a ponto de pedir para morrer. Foi nessa época que uma pessoa me fez um convite, pois ela estava vindo à Igreja Universal. A minha família aceitou me levar. Era uma terça-feira, quando eu escutei a palavra de Deus pela primeira vez. O pastor disse: "Você tem que crer que o Deus vivo dessa palavra vai te curar." Eu criei com todas as minhas forças nessa palavra que eu escutei naquele dia. Então eu fiz uma oração sincera. Eu falei para Deus: "Deus, eu não sei como cheguei aqui, mas tudo que deram lá fora para me proteger e que não conseguiam me proteger, eu vou tirar e vou confiar somente na palavra que eu escutei." E nessa terça-feira, quando eu fiz essa oração, eu consegui dormir sem dificuldade. As minhas pernas, que não conseguiam mais andar, em 3 dias eu comecei a andar de novo. O medicamento que eu usava, não precisei mais usar. E continuei indo à igreja e, conforme fui entendendo melhor a palavra, eu ouvi falar do batismo nas águas e decidi me batizar. Entreguei minha vida a Jesus. E nessa época chegou a festa de tradição da religião. E meu marido sacrificava animais e toda a família comia. Mas eu disse para ele que não ia comer mais aquela carne, porque agora eu conhecia a palavra de Jesus. E desde esse dia começou minha luta. Porque o meu marido dizia: "Você foi lá só para ser curada. Agora que você já está curada, tem que parar de ir nesse lugar. Você não vai continuar indo lá, porque toda a nossa família é muçulmana." Mas eu disse para ele: "Eu descobri a verdade, por isso eu entreguei minha vida para Jesus. Não posso parar. Não vou deixar a minha fé." Então ele começou a me bater. Eu me lembro que antes mesmo da reunião terminar, ele entrava na igreja para me buscar. Me arrastava à força para me bater lá fora e ia me espancando até chegar em casa. Ele me batia como se fosse um animal. Ele me dizia: "Eu vou te matar. Você nunca vai ser uma cristã." Certo dia, toda a família se reuniu para falar sobre mim. Eles pegaram o Alcorão e me disseram para escolher. Eles me falaram: "Você vai escolher Jesus ou o Corão e seu casamento? Se você deixar a igreja, o seu marido e seus filhos vão ficar com você. Mas se você continuar com essa ideia, você vai ser expulsa dessa casa e seus filhos não vão ficar com você." Eu respondi: "Já entreguei minha vida para Jesus. Eu não vou voltar atrás." Até que um dia, eu estava caminhando e vários homens me cercaram e me pegaram à força. E me arrastaram e me jogaram num carro. Me levaram para uma aldeia bem distante. Chegando lá, eu fui trancada dentro de um quarto escuro. Eu fui sequestrada. E lá, nesse lugar, já tinha um marabú me esperando.
Ele disse que iria fazer um trabalho para tirar o nome de Jesus da minha cabeça. 3 meses. Eles me trancaram por 3 meses, num cômodo. Eu não conseguia sair. Eles me ameaçavam e todos os dias eles me batiam e eu não conseguia ver o sol. Tudo que eles me falavam, eu respondia para eles: o Senhor Jesus está comigo. Se vocês querem me matar, podem me matar. Nesse tempo, eles me levaram em vários marabus para tentar mudar a minha decisão. Em cada uma dessas saídas, eles me amarravam e me colocavam numa carroça para ir ver o marabu. Eles praticamente não me davam comida. Quando dava, era uma vez por dia. E tinha um rapaz que ficava na porta do quarto vigiando para eu não fugir. Até para ir ao banheiro eu não podia ir sozinha. Ele ficava me observando. Era muita humilhação. Um dia os bruxos falaram que, para tirar o nome de Jesus de mim, tinha que lavar todo o meu corpo com um banho trabalhado. E me obrigaram a tomar. E pegaram uns pelos pés, outros pelas mãos e me carregaram para o banheiro e já foram tirando as minhas roupas. E na frente de todo mundo eu fiquei nua. E o feiticeiro começou a me lavar. Como tentaram várias vezes tirar o nome de Jesus da minha cabeça e não conseguiram, isso mexia muito com eles, porque eles faziam todos os rituais para virar minha cabeça, mas não adiantava. E ficavam dizendo entre eles: essa menina aqui tem uma coisa que está com ela, porque todos os rituais que a gente faz não dão certo. Mas ali eu estava em oração. Eu pedi ali para Jesus me dar forças. Eu não podia desistir da minha fé. E ali eu me lembrei dos propósitos que eu fazia na igreja, da palavra, e eu falava com Deus. Eu não sei por que eu estou passando por tudo isso, eu não sei. Mas eu não vou parar de te seguir. Não vou parar. Se tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Nesse dia, bateram tanto em mim que eu desmaiei. Quando acordei, logo me levaram de novo para o cativeiro. Como no quarto não tinha uma cama para dormir, eu dormia no chão. E ali eu lembrava da igreja, dos pastores, e eu falava com Deus: Deus, me ajuda, porque eu não quero deixar o que comecei a aprender do Senhor. Eu te peço, Jesus. O diabo não tem mais o direito de tocar na minha vida, porque essa vida eu já entreguei para o Senhor. E foi aí que eu me lembrei do jejum de Daniel. Quando eu cheguei na igreja, estava acontecendo o jejum de 21 dias para receber o Espírito Santo. Então comecei a fazer o jejum de Daniel da minha própria maneira. Porque como eu estava lá todo o tempo trancada, eu falei: Deus, eu vou fazer esse jejum de Daniel, porque eu quero me despir de tudo desse mundo para ficar só com o Senhor. Não era a época de jejum de Daniel, mas eu queria fazer, porque eu queria ter forças para poder resistir. Então, eu comecei a fazer o jejum. Eu buscava todo dia o Espírito Santo. Eu falava: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero receber o Teu Espírito. Eu só ouvi falar que Ele existe, mas agora eu quero conhecê-lo de fato, de verdade. Eu sei que não mereço nada, mas eu suplico, entra na minha vida. E assim eu perseverava, buscava o Espírito Santo. Fiquei 3 dias buscando a presença de Deus. E um dia eu lembrei da Santa Ceia que eu participei na igreja. E assim eu peguei um pedacinho de pão duro, eu peguei um pouco de água e fui para um canto. Eu me ajoelhei e eu falei para Deus: Deus, esse pedaço de pão representa o Teu corpo. Esse copo de água, pela fé, representa o Teu sangue. Eu preciso de forças, eu te peço, Deus,
tem misericórdia de mim. Me dá o teu espírito, porque até aqui o Senhor me ajudou. Mas se eu não tiver o teu espírito, como é que eu vou conseguir continuar na tua presença? E ali, eu comi o pão e bebi da água. Naquele momento, eu sei que eu recebi uma força. Eu não conseguia entender de onde essa força vinha. Eu tinha paz. Eu tinha certeza que desde aquele instante o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu já não pensava mais nos meus filhos, como eles estavam. Eu só pensava que Jesus estava dentro de mim. E eu falei para Deus: Deus, me faça sair daqui para que eu possa voltar para a igreja, para eu poder evangelizar as pessoas. E eu ouvi uma voz que dizia: eu vou te tirar daqui. Ao sair, ande, ande, ande. E naquela madrugada, eles descuidaram da vigia. E eu consegui sair. E comecei a andar na estrada daquela aldeia sozinha. Não tinha rumo. Eu apenas obedeci àquela voz. Até que avistei um carro. Na mesma hora eu acenei e disse: me leva para Dakar, mas agora eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele disse: pode entrar. E sem explicação, ele me deixou na porta da igreja. Com a ajuda de pastores e obreiros da igreja no país, Astolfo conseguiu um abrigo seguro por 4 meses. Pela decisão de seguir Jesus, o marido optou pelo divórcio e a família a abandonou. Astolfo ficou por 9 anos, sem poder ver suas 5 filhas. Em decisão recente, a justiça do país autorizou a visita entre elas. A filha mais velha decidiu morar com Astolfo e seguir a mesma fé da mãe. Hoje, as duas servem a Deus como obreiras, ajudando os perseguidos de seu país. Eu dou graças a Deus por tudo o que Ele fez por mim. Eu dou graças a Deus por tudo. Eu sei que a luta continua, mas toda a minha vida está nas mãos dEle. Porque Ele foi o único que me tirou do sofrimento do mundo e me trouxe até aqui para salvar minha alma. E só uma coisa eu quero nessa vida: dar para os outros o que eu recebi do Senhor. Hoje, eu oro e ajudo todos que são perseguidos para receberem a força de Deus e alcançarem a vida eterna. E eu não vou parar. Podem me prender dentro de um quarto, mas jamais vão prender a palavra de Deus dentro de mim. Graças a Deus. Olha, eu já vi essa matéria 3 vezes ou 4. E eu me emociono de ver uma fé que eu invejo. Eu invejo a fé dessa mulher. E lá na África, em todo o continente, nós temos achado pessoas com uma fé semelhante à dela. E nós vamos trazer mais matérias de pessoas que sofreram, gemeram por causa da sua fé em Jesus. Mas também venceram. Venceram. Eles venceram. Venceram não porque mereciam, mas porque agiram, tiveram coragem de assumir essa fé no Senhor Jesus Cristo. E é Deus quem escolhe pessoas como ela. É Deus que escolhe.
Você sabe, quando Deus chamou Abraão, Abraão não viu Deus. Abraão não leu a Bíblia. Abraão não tinha informação nenhuma, zero, de Deus. Mas quando Deus o chamou, foi porque Deus o escolheu. Deus escolheu. Como é que Deus faz isso hoje? A mesma coisa. Quando Deus escolhe, Ele fala com a gente. E você, e só você que foi escolhida ou escolhido, sabe que Deus está falando. Você sabia disso? Quando Deus fala com a gente, não tem ninguém que possa impedir que nós obedeçamos a essa voz. Deus, minha amiga, meu amigo, Ele está aqui. Ele está em todos os lugares, que Ele é onipresente. Mas o mais glorioso é quando Ele chama a gente. Quando Ele fala com a gente. Foi o que Ele fez com essa mulher. E com certeza Ele deve ter falado com você agora. Eu não sei quem. Você que está nos assistindo em casa, na prisão, qualquer que seja o local, hospital, não importa. Quando Deus fala, a pessoa obedece. Quando Deus fala, acontece alguma coisa dentro da gente.